Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Jaqueline Martins aqui, estamos aqui hoje para comentarmos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe adolescentes de 13 e 14 anos. Esta queridinha aqui, e nós estamos na lição 7. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui se o pessoal está lembrando, está podendo participar, né, da nossa aula, porque eu sei que este é um horário que não dá para todos estarem presentes, né? E exatamente por esta razão de nem todos terem a disponibilidade de estar aqui conosco nesse horário, eu tenho um canal no Telegram, que é nesse canal no Telegram que eu coloco, né, todas as aulas que a gente faz aqui. Deixa eu só convidar o pessoal aqui, já tô terminando e direciono minha atenção todinha para você que tá aí, tá me vendo. Deixa eu só concluir aqui. Tudo bem? Tudo certo. Exatamente por nem todo mundo poder estar aqui nesse horário comigo, quinta-feira, às 14 horas aqui no meu Instagram, então eu tenho um canal no Telegram, que lá a gente é um grupo bem exclusivo para os professores dessa classe. Lá eu coloco as dicas de dinâmica, coloco algum estudo complementar, coloco os slides que eu faço, coloco a dica de uma música e o que mais eu achar que eu julgar necessário deixar de dicas para o professor lá. Se você é professor da escola dominical dessa classe, quiser participar do grupo, é só você falar comigo aqui no Instagram, no prof.jaque, tá bom? E eu te mando o link. É um grupo bem exclusivo, não tem muito bate-papo, porque é bem direto. Já para o final da semana que a gente começa a compartilhar as dicas, na medida que a gente for achando que dá para compartilhar, a gente já compartilha para antecipar. E se você for professor, é só falar comigo, tá bom? Então toda quinta-feira às 14 horas eu estou aqui no canal, no Instagram. Daqui eu mando lá pro YouTube, e aí no YouTube tem uma playlist de todas as aulas e algum outro videozinho de dinâmica que eu colocar, tá bom? Geralmente vai ser um Reels, né? Ou algo que eu quiser complementar também de conteúdo sobre a lição, pra gente dar uma enfatizada. A gente vai estudando aí no decorrer da semana, tá ok? Então, hoje nós estamos aqui para estudar a lição 7. A lição 7 vai falar a segunda viagem missionária de Paulo. A leitura bíblica em classe está em Atos 15, do versículo 36 ao 41, e também no Atos 16, versículo 6 ao 10º, do versículo 6 ao 10º. Geralmente eu gosto de fazer a leitura da leitura bíblica, né? Deixada aqui na leitura bíblica, mas hoje eu não vou fazer, porque eu acho que eu vou acabar delongando aqui na nossa aula, mas você vai dar aquela resumida boa lá na sua aula, né? E pegar os pontos que você achar mais importante, tá bom? E também vai acabar que a gente vai ler essa parte aqui, ela vai estar inclusa na nossa lição, tá joia?
Vou deixar aqui a música tocando. Nossa, saiu. A música é Direção de Deus. Direção de Deus, do grupo Voices. Porque nessa lição nós vamos ver é antiguinha, viu? Deixar tocar um pouquinho. Eu vou pisar cada passo, sim, vou na direção de Deus. Eu vou sem pressa de chegar, sim, vou com Cristo ao meu lado. Esta é a música. Vou deixar tocando aqui baixinho pra gente ir desfrutando aí desse momento agradável de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? E vamos então orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de você estar ouvindo essa palavra que é de Deus. E agradecer a Deus, você, professor, por ser esse canal, esse instrumento de Deus nesses dias para abençoar a vida do nosso adolescente, transmitir o conteúdo da palavra de Deus que vai dar, firmeza para ele. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai. Obrigada por estarmos aqui, obrigada por sermos o teu instrumento. Usa-nos, direciona-nos, coloque as palavras certas nos nossos lábios para que possamos ser flecha tua para acertar bem o alvo. Em nome de Jesus, amém. Esmeralda, seja bem-vinda. Irmã Neide Fernandes, a cantora Irmã Neide Fernandes. Eu acho que eu vou chamar a Irmã Neide um dia para cantar aqui, viu, Irmã Neide? Cantar aqui para nós na escola dominical. Será uma bênção. Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui. E estamos aqui para estudar essa revista. Eu sempre deixo para você a oportunidade de fazer o PPM. Faz o PPM. Se você estiver vendo depois, dá uma pausazinha aí e tira a foto. Faz o print, posta e me marca, tá bom, Esmeralda? Faz o print, posta e me marca, que eu quero remarcar. Quero ver aí que você assistiu e saber que estou sendo canal de bênção para você. Deus abençoe. Então, vamos lá de aula hoje, agora. Então, a leitura bíblica está em Atos 15, do 36 ao 41. E depois, Atos 16 e versículo 10. Se a música estiver alta, você me fala aí, tá? Eu tô com a impressão de que tá. A mensagem está em Atos 15, 36b. Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Foi por esta razão aí que Paulo resolveu fazer uma nova viagem. Nós já estudamos a primeira, né? A primeira viagem. Ele começa passando pelas cidades por onde ele já tinha passado e acabou que queria seguir mais adiante, e a gente vai ver que ele foi direcionado por Deus nesta viagem, assim, de maneira bem clara, né? Bem perceptível que ele foi direcionado por Deus.
Nossos objetivos são descrever a rota da segunda viagem de Paulo. Também nós vamos expor como foi o início do ministério de Paulo na região da Macedônia e vamos refletir sobre a importância do crente saber identificar a voz de Deus. A música aí está com esse título, né? Sobre a direção de Deus. E aí no finalzinho da lição a gente vai dar um enfoque sobre ser direcionado por Deus. Vamos ajudar o nosso adolescente aí como se direcionar, como entender a voz de Deus, como entender que Ele está dando uma direção. Eu quero deixar aqui um abraço e um agradecimento a todos os professores lá do nosso grupo, lá no Telegram. Nem todos podem estar aqui, exatamente por essa razão que eu faço aqui. Mando rapidinho para eles lá, quando estiver no YouTube, mando para eles. E tudo que a gente tem de interessante a gente compartilha lá, tá? Eu deixei essa semana aqui no Instagram uma pequena homenagem para os pais, para você levar para sua sala de aula. Tá aqui no feed, tá? É uma homenagenzinha para os pais, para você fazer com o seu adolescente. É coisa bem simples, mas acredito que é bastante interessante o pai do adolescente saber dessa dinâmica, receber essa dinâmica. Se você ficou querendo saber aí, procura aí no feed que vai ter homenagem para os pais. Uma dica de dinâmica para você passar lá para os seus adolescentes para o Dia dos Pais, próximo domingo. Então, um forte abraço a todos eles, todos vocês, queridos professores, que Deus continue nos abençoando, usando vocês como um instrumento abençoadores aí no reino de Deus, tá bom? Então, nesta aula, nós vamos adentrar logo no assunto. Hoje eu não trouxe slides, mas nós vamos acompanhar no mapa todo o percurso, toda a rota que Paulo fez, tá bom? Então, hoje a gente vai ter mapa no lugar dos slides. Na parte Vamos Descobrir, nós vamos falar sobre a decisão que Paulo tomou de fazer uma nova viagem e ver como que estavam os irmãos. E no meio do caminho, essa rota que ele tinha programado, ela é desviada pelo próprio Deus, pelo próprio Deus que faz uma interferência nessa viagem dele e o direciona para um outro caminho. E nós vamos ver qual foi esse caminho por onde Paulo passou. Eu vou colocar o mapa para a gente ir seguindo, para a gente seguir esse mapa. E é o seguinte, a nossa lição, para a gente seguir direitinho, a gente vai seguir na lição e acompanhar aqui no mapa. O que eu fiz? Eu coloquei o mapa aqui a gente no Instagram, a gente não consegue fazer uma transmissão de tela, né? E aí eu vou virar aqui a câmera e nós vamos acompanhar o mapa, tá bom? No mapa a gente vai acompanhar aqui direitinho. Vou virar aqui a câmera. Cadê? Achei. Então, aqui nós temos um mapa. Eu achei esse mapa bem legal. Que olha só, a gente tem todo o mapa. Aqui nós temos a numeração por onde o apóstolo passou, a estradinha aqui marcando. Aqui a gente tem a legenda, né? Esse tracejo aqui são as linhas que mostram somente a sequência na direção por onde ele passou, por sua viagem, os pontos onde ele deu uma parada. E aqui também a gente tem um quadradinho que traz uma informação básica aí. Além disso, nós temos no rodapé do mapa uma legenda aí, ó, que tem uma informação mais a referência bíblica, né? Tem a informação da ilustração e ainda tem a referência bíblica de onde a gente pode, o que a gente pode entender dessa citação aí. Então, nós começamos aqui na Síria. Ok?
Eu vou deixar aqui meio que paradinho e a gente vai seguindo aí esse mapa. Ok. Então, Paulo e Silas partiram aqui. Não é mais Paulo e Barnabé. Na aula passada foi Paulo e Barnabé. E acontece que desta vez Barnabé queria levar o Marcos, né? E Paulo não quis levar o Marcos, porque na viagem passada o Marcos abandonou a missão e ele não estava disposto a levar Marcos. Mas Barnabé queria. E então houve uma pequena discordância entre eles e então Paulo decidiu seguir viagem com Silas e Barnabé seguiu viagem com Paulo. Então, Paulo e Silas saíram da Síria, né? Aqui, eles saíram da Antioquia da Síria e foram passando pelas regiões da Cilícia, né? Vamos seguindo aqui. Então, eles partiram daqui, seguindo a rota muito parecida com a da viagem passada. Na viagem passada, eles foram até aqui, mas nessa aqui, né, até na Síria, né, na Antioquia da Psídia, e nessa outra eles prosseguiram, mas na passada eles vieram até aqui. Então, partiram daqui, passaram em Tarso, foram seguindo viagem. Na passada, eles passaram em Derbe e Listra e eles foram visitando os irmãos por onde eles já tinham. Shalom, Dejane, seja bem-vinda. E foi fazendo o caminho, né? Foi fazendo o mesmo caminho que eles fizeram na passada. Passaram em Derbe, passaram em Listra. Lá em Listra, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Lá em Listra, eles receberam notícia de que tinha um jovem, né? O jovem Timóteo, que era um menino muito bom, um menino muito dedicado. E então Paulo decidiu adotar esse rapazinho na fé, né? Ele decidiu levar Timóteo com eles. Então, Timóteo era filho de judia e o pai dele era grego. Então, Paulo decidiu, recebendo boas notícias do Timóteo, ele resolveu levar Timóteo na viagem dele também. E por onde Paulo ia passando, ele ia trazendo as notícias do que tinha sido decidido no concílio, né? Lá no concílio em Jerusalém, que é da aula passada, que foi na aula passada. E a partir de então aqui, ele leva Timóteo com ele. E eles vão seguindo, passam pela Psídia, né? E pela Antioquia da Psídia e vão. A ideia de Paulo era viajar para cá, sempre, né, na Ásia. E quando ele foi chegando por essas redondezas, o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus impedia que ele prosseguisse nessa direção. E então, Paulo acaba dando uma contornada aqui, que ele queria vir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu que ele chegasse lá. E é exatamente mais para o final da aula que nós vamos falar sobre esse direcionamento que Deus estava dando para ele nessa viagem. Então, como não era possível ele vir para cá, para Bitínia e por todo esse território aqui, então ele vai para Mísia. E então aqui em Troade nós temos aqui, ó, mais uma informação, mais um quadradinho que dá uma informação para nós sobre o seguinte: ele ainda está aqui na Ásia,
E em Troade, Paulo tem uma visão, tem uma revelação, né, uma visão, e nesta visão ele vê um homem da Macedônia, que pede a ajuda de Paulo, e então ele entende isso como um direcionamento de Deus, né? Ele então viu um homem da Macedônia que pedia que ele fosse para a Macedônia para ajudá-los. Isso está em Atos 16 e 9. Então, Paulo confia nessa direção divina e acaba seguindo viagem. Vamos lá que eu vou colocar aqui o celular para você ver. Minha revista está aqui. Então, olha só, Paulo está aqui em Troade, né? Recebe a visão, e então ele entendeu que a visão que ele teve era para ele ir para Macedônia. Olha a Macedônia aí. Então ele vem, passa aqui por Samotrácia e segue, passa em Neápolis e chega aqui em Filipos. Em Filipos, a gente tem o entendimento que, de fato, Deus estava convocando Paulo para a Macedônia. Realmente aquele povo precisava de conhecer a palavra de Deus. Então aqui em Filipos não tinha sinagoga, como era a estratégia do apóstolo Paulo, era sempre ir pregar nas sinagogas, mas lá não tinha sinagoga. E ele foi para a beira do rio. E lá tinha um lugar lá, aqui na revista está dizendo que tinha um lugar de oração, era o lugar onde o povo reunia. E então Paulo começa a pregar lá, e então é nesse lugar que se converte esta abençoada mulher aqui, Lídia. E ela, sua família, acaba aceitando aí o evangelho, e ela convida Paulo e sua comitiva para ficar hospedado na casa dela. Dentro desse mapa aqui, nós temos que em Filipos, né? Em Filipos, aconteceu que Paulo e Silas foram presos. Por que Paulo e Silas foram presos? Bom, a dica do livro de Atos está lá no grupo, né? Que é para pedir os nossos alunos que leiam o livro de Atos. Mas sem que ninguém tenha lido exatamente o livro de Atos, vai lembrar desse fato, que é quando Paulo e Silas estão na prisão e acontece o terremoto. Bom, por que Paulo e Silas foram parar na prisão? Lá em Filipos tinha uma escrava e ela fazia adivinhações e ela ficava atrás de Paulo e Silas, falando que eles eram de fato homens de Deus e tal. E Paulo ficou irritado com isso, né? E acabou expulsando o demônio lá da escrava. E o fato dela fazer adivinhações gerava lucros aos seus senhores. E a partir daí, ela não estava dando mais lucro para eles, porque Paulo tinha expulsado esse espírito de adivinhação dela. E então começou-se um alvoroço e Paulo e Silas foram chicoteados, né? E acabaram parando na prisão. O que aconteceu foi que no dia em que eles estavam lá, né, foram açoitados, já meia-noite, olha só como que aconteceu algo tão extraordinário. À meia-noite, eles estavam lá depois de ter apanhado para valer. Opa, irmã Simone, eu tô olhando aqui, não tinha percebido que você chegou. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Continuando aqui, quando eles estavam cantando, né, adorando a Deus à noite, um terremoto aconteceu. Nesse terremoto que aconteceu, as prisões se abriram, né?
e todo mundo ficou livre. Só que dentro do texto diz que o soldado lá que estava encarregado da prisão queria se matar. E olha só, estava escuro. E Paulo falou, não faça isso. Depois que ele falou, não faça isso, o soldado pediu luz e viu que estavam todos libertos, né? E que não tinha ninguém, ninguém tinha fugido. E ele cuidou, né, de Paulo e Silas levou para casa. Então, assim, ó, na mesma hora, ele ficou trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas, levou-os para fora. E aí, então, perguntou, mas o que eu preciso fazer? E Paulo falou, é só você crer que você vai ser salvo, você e sua casa. Então, pregaram para ele, para todos da sua casa. E olha só, no versículo 33 de Atos 16, fala assim, ó, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados, de noite. Foram batizados e levou para sua casa, deu refeição para eles e ainda, ó, serviu refeição para eles e com todos os de sua casa, muito se alegrou por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados levar Paulo, soltar Paulo, e Paulo falou, não, mas como é que vocês mandam me soltar assim, depois de me açoitar em público, e agora vem na caladinha mandar soltar a gente? Nós somos soldados romanos, somos cidadãos romanos, e como vocês fizeram, nos açoitaram sem passar por um ritual, sem o processo formal, e agora querem nos mandar embora. Então eles desculparam Paulo, né? Pediram desculpa, se desculparam com ele e mandou para fora da prisão, mas pediu que eles fossem embora. E então eles foram para onde? Para a casa da Lídia, né? Que era uma mulher comerciante, provavelmente tinha uma condição financeira muito boa, que acolheu Paulo e Silas na casa dela. Então, após isso, né, após Paulo e Silas saírem, eles foram então passando por aqui, ó. Então, aqui nós estamos no ponto 4, né? Eles passaram por Anfípolis e Apolônia e foram seguindo viagem. Tá dando para ver direitinho aí? Se não tiver, fala aí. Irmã Edna, seja bem-vinda, irmã Edna. Deixa eu ficar quietinha aqui com a câmera para focar. É isto. Então, passaram por aqui por Anfípolis, Apolônia e chegaram em Tessalônica. Lá em Tessalônica, foi uma bênção, vamos seguindo aí. Havia uma sinagoga lá, e como de costume, Paulo foi para a sinagoga por 3 sábados e ficou discutindo lá com base nas escrituras, né? Com base nas escrituras. E alguns gostaram, como sempre, né? Alguns gostaram e outros não. E aí acontece que aqui em Tessalônica, ó, ele estava aqui em Tessalônica, estava provavelmente hospedado Provavelmente não, ele estava hospedado na casa de Jason. E então as pessoas reuniram e começaram a criticar Jason e queria açoitar Jason porque ele estava recebendo pessoas de sua casa que estavam trazendo uma doutrina nova, que eles não estavam gostando nada disso. E invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas.
e queria trazê-los para o meio da multidão, mas eles não encontraram Paulo e Silas, então trouxeram Jason. Como Jason tinha dinheiro, né? Aí o valor do dinheiro, né? Então ele conseguiu pagar uma fiança e eles soltaram o Jason. Já tinha pegado Jason e estava querendo acabar com ele. Mas ele pagou uma fiança lá e eles soltaram o Jason. E Paulo e Silas, foram embora. Foram embora para Bereia. Lá em Bereia, eles foram muito bem recebidos. A Bíblia até diz que, acho que a lição é a Bíblia que fala que eles foram muito mais nobres, né, do que os tessalonicenses. Receberam a mensagem com muito interesse, sempre examinando a palavra, e foi uma maravilha. E sabe o que aconteceu? Os tessalônicos descobriram que Paulo estava em Bereia e acabaram indo até lá. Olha só, saíram lá de Tessalônica e foram para Bereia, e lá eles promoveram um alvoroço para que Paulo, para acabar com a missão de Paulo, né? Mas os irmãos mais que depressa enviaram Paulo para o litoral. Então ele faz este percurso aqui e vai para Atenas. Paulo foi sozinho. Silas e Timóteo permaneceram na Tessalônica. Eles permaneceram e Paulo foi para... Eles permaneceram em Bereia. Foi em Tessalônica, não. E então Paulo foi para Atenas. Lá em Atenas, Paulo, então, lá é uma cidade muito, muito idólatra. Nosso Deus, é uma idolatria tão grande. E a idolatria era tão grande que eles, com medo de esquecer algum Deus, eles fizeram, então, um altar para o Deus desconhecido. Por se tratar de uma cultura muito, muito idólatra, eles então fizeram um altar para esse Deus desconhecido. E aí, o que Paulo aproveitou? Aproveitou o ensejo para dizer para eles que o Deus desconhecido que eles tinham esse altar lá era exatamente o Deus que ele estava pregando. Então ele aproveitou essa oportunidade aí de que tinha um Deus aí que não sabia quem era, e ele então disse que o Deus a quem ele pregava era esse Deus desconhecido. Se você não fez a dinâmica que eu sugeri, que se vire e pregue, tá aí uma boa oportunidade, porque Paulo aproveitou a circunstância, aproveitou o ensejo de que eles estavam dizendo que não tinha nenhum Deus, que melhor dizendo, que tinha tantos deuses que tinha até um que eles não conheciam. Então consagraram lá um altar para um Deus que, caso tivesse faltando alguém, né, para não deixar ninguém fora da lista. E então eles ficaram muito curiosos, né? Muito curiosos com essa pregação de Paulo, deu oportunidade para ele e ouviram muito a mensagem de Paulo. E dali ele partiu para Corinto. Lá também ele pregou também e foi uma bênção. E lá ele encontrou o Áquila, né? Um irmão muito abençoado que ajudou Paulo também. E de lá de Corinto ele faz o retorno para casa. Aí ele passa lá em Éfeso. Lá em Corinto ele passa em Éfeso. De Corinto ele vai para Éfeso. E ele passou um tempo lá com eles e depois foi para... Vamos seguindo aí, até
descer de volta para cá. Passou em Jerusalém e voltou para o ponto de onde eles partiram. Fez uma mega viagem aí, né? Fez uma viagem muito abençoada. Fazendo toda esse percurso aqui, nós passamos pelos 2 tópicos da revista. Então, os 2 tópicos tratam desta viagem todinha aqui de Paulo. Olha só o caminho. Ele sai daqui, né? Faz esse percurso e tal. Aqui ele é impedido de prosseguir para cá, então ele vem para cá e aqui tem-se uma confirmação de que ele precisa seguir para cá e ele vai, que aqui já é a área da Macedônia, né? Já é a Europa. E daqui então ele tem a visão e segue viagem para a Europa. E aqui em Filipos a gente vai perceber que de fato era necessário que ele tivesse aqui. Trouxe libertação, muitas pessoas se converteram ao Evangelho e muita perseguição também, muita perseguição. A gente vai ver que as pessoas saíam de suas próprias cidades para impedir a pregação de Paulo, tentar impedir, né? Mas Carol Silva, seja bem-vinda. E então ele tem, graças a Deus, ele apanhou. Ele apanhou só aqui. Só que ele apanhou. Por fim, no final da viagem dele, a gente vai ver que ele não tinha medo de apanhar. Ele não tinha medo de apanhar, mais na frente no livro de Atos, a gente vai ver que ele queria ir para a sinagoga, para os debates, e os irmãos insistiam para ele não ir. Então, aqui os irmãos já começaram a ajudá-lo a fugir, e ele ia fugindo e se livrando das surras e das prisões e dos debates. Mas ele não queria fugir, não. E então, ele vem para cá em Jerusalém e volta para a Síria e fica lá. Amém. Este foi o percurso que Paulo fez, toda a rota da viagem dele. Então, a gente passou aqui pelos 2 tópicos. O segundo tópico é que fala desse plano que foi mudado aí, que foi o plano de ir para a Ásia. Agora, Deus deu um direcionamento, ele faz aquele contorno ali e volta para Mísia e em Troade. Ele tem a confirmação de que precisa vir para a Europa. E o tópico 3 vai falar sobre a sensibilidade espiritual. Perdão. Em todo lugar por onde ele passava, sempre ele deixava igreja, deixava irmãos, e os irmãos ficavam contentes, e ele sempre animando os irmãos. Nesse tópico, há um incentivo para nós, para a gente falar sobre sensibilidade espiritual com os nossos alunos, né? Deixa eu deixar aqui na música que foi passando, e acabou que saiu da música sugerida. Vamos falar sobre a sensibilidade espiritual. Se tiver te ajudando esta aula aí, você me fala, tá? Esse mapa eu deixei lá no grupo, tá joia? Pedi para imprimir ali na papelaria, pra gente mostrar direitinho o percurso para eles, principalmente pelo fato de esse mapa ter umas ilustrações, né? Para imprimir colorido, às vezes fica meio pesado, né? Mas se você levar pelo menos 1 ou 2 para a sala de aula para os meninos acompanharem, eu acredito que seja muito válido, porque tem desenho, tem a rota, tem referência bíblica, vai ajudar a fazer essa viagem, né? A gente vai acabar viajando junto. Bom, o terceiro tópico, nós vamos falar sobre sensibilidade espiritual. O nosso adolescente ainda não tem
sensibilidade espiritual às vezes, né? Pode acontecer que não. E a sensibilidade espiritual, às vezes até mesmo a gente adulto fica um pouco na dúvida. E às vezes Deus vai acrescentando na nossa vida algumas experiências que, como elas são novas, às vezes a gente não consegue identificar que se trata de realmente algo de Deus. A sensibilidade espiritual ela é desenvolvida a partir do nosso relacionamento com Deus, que é através da oração, é através do jejum, é através da leitura bíblica. Mas além desse start que a gente dá, que a gente mostra para Deus, que tem interesse em conhecê-lo melhor e nos relacionar com Ele, a partir do momento que a gente ora, lê a Bíblia, se separa, né, do pecado e faz um jejum. Na medida que a gente se esforça para se relacionar com Deus, a gente dedica tempo para Ele, então Ele começa a dar as respostas para nós. Ele vai dando os retornos. Então, se eu tenho uma dúvida sobre a vontade de Deus em determinado ponto, então Deus vai me responder. Então eu trouxe aqui uma listinha para mostrar para nós, assim, inclusive eu deixei um vídeo lá, eu tirei essas dicas, algumas delas aqui, lá do vídeo que eu deixei. Eu esqueci o nome do pastor, acho que é pastor Antônio. Eu esqueci o nome dele, mas eu posso até deixar o link do vídeo dele aqui também, que são 5 dicas, eu acrescentei outras no vídeo lá, são 5 dicas, 5 maneiras de entender a voz de Deus. E eu acrescentei outras. A primeira é nos relacionamentos. O verdadeiro amigo, né? Os relacionamentos verdadeiros que nos querem bem são as formas que Deus usa para falar conosco. Então, um verdadeiro amigo sempre vai nos dar uma boa direção, nos dá uma boa noção de que Deus fala conosco através das pessoas, dos relacionamentos. Bom, para começar, o pai e a mãe, né? Já o pai e a mãe, principalmente os cristãos, né, que nos direciona bem para os caminhos do Senhor, já é uma primeira dica aí de que Deus está falando conosco. Se o pai está fazendo a correção, não fique chateado, porque é a direção de Deus para a sua vida, né, para a vida do adolescente. Então, o verdadeiro amigo ajuda ao nosso adolescente caminhar na fé. Então, se aquele adolescente é um outro colega ou um amigo já adulto que incentiva a seguir nos caminhos do Senhor, que ora por ele, que dá bons conselhos, então tudo isso aí já é uma forma que Deus usa para falar conosco. Então, os nossos relacionamentos já é uma dica, já é uma forma que Deus tem para falar conosco. Então, se um colega te deu um conselho que foi contrário àquilo que você gostaria, pode ser sim a voz de Deus por meio daquele amigo para te mostrar que não se deve fazer isso ou que faça isso porque vai ser agradável a Deus. Outra forma de que Deus fala, outra maneira que Deus usa para falar conosco também é através de um inesperado. Sabe, às vezes, uma situação bem inusitada, muitas vezes que acontece com a gente, pode ser um sinal de que Deus está falando com a gente. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma viagem, eu estava na época eu estava na faculdade, e eu viajava para a faculdade, né, para a cidade da faculdade. Eu estava fazendo um trabalho durante o dia lá. E normalmente, quando eu ia para passar o dia lá, eu passava o dia e à noite eu ia para a faculdade. Nesse dia, quando eu fui fazer um trabalho extra durante o dia lá, então de manhã eu arrumei e orei e falei: oh Deus,
prepara para eu ir embora, que eu não sei, decidi ir embora nesse dia. E aí aconteceu algo inesperado. Quando eu voltei de lá, tinha duas meninas que ficavam lá no lugar. Quando eu voltei, aconteceu uma coisa bem desagradável. E quando eu fui fazer o trabalho, né, que eu fui para a faculdade, fiz o trabalho, eu encontrei um taxista lá e falei para ele me buscar, que eu ia para casa lá onde eu ficava e que ele me buscasse. E assim, foi tão de Deus, eu não era plano, sempre o plano era ficar até a noite e à noite eu ia embora depois da aula. Então, eu estava fazendo um trabalho extra e de manhã e iria aguardar o dia inteiro. Mas nesse dia eu arrumei um táxi e já deixei preparado para ir embora. Quando eu cheguei lá, que aconteceu uma coisa assim bem desagradável, eu cheguei e estava assim bem no auge de um momento assim que eu escutei umas coisas muito chatas a meu respeito, da minha pessoa. Eu não aguentei ficar lá e esperar, lá dentro da casa, esperar o carro me buscar. Eu peguei minhas coisas e fiquei lá fora esperando. Então, assim, foi algo bem inesperado que aconteceu, mas que, assim, pela direção de Deus, deixei tudo preparado. Falei, nossa, se eu não tivesse deixado esse carro agendado, eu ia ter que passar o dia inteiro com esse desconforto tremendo e sem poder fazer nada. Para onde eu ia, eu não tinha amigos, assim, para ficar lá, não tinha lugar para ir. Eu era ficar lá na casa até a hora da aula, ou então não era para casa, ou para casa ou para aula, ou ficar lá. Então, assim, aconteceu algo bem inesperado e foi direção de Deus mesmo que eu voltasse, deixasse agendado um carro para vir embora. Então, alguns inesperados, alguns fatos inusitados, algumas coisas assim que a gente toma às vezes de supetão, assim, dentro da vontade de Deus, acontece de ser a voz de Deus direcionando a gente para algo que ele quer. Então, um acontecimento inesperado. Bom, dentro, inclusive, lá do vídeo, ele fala sobre filmes. Muitas vezes um filme que você assiste é uma forma que Deus usa para falar com a gente, né? Por meio de música. Nossa, uma música fala muito, a maioria delas falam. Livros. Os livros também são uma maneira muito boa de Deus falar com a gente. Ele cita animais e no vídeo lá ele vai falar, no caso, dando o exemplo de Balaão, né, que a jumenta fala com ele, e ele conta lá um testemunho particular sobre animal. E se você tiver curiosidade, eu vou deixar aqui o vídeo aqui, tá bom? E lá, o vídeo tá lá também no grupo. Um fato, um acontecimento assim inesperado, muitas vezes revela a voz de Deus para nós. Outra forma que Deus usa para falar com a gente é nos dando um despertamento. Sabe assim, aquele dia, aquele momento, uma hora que você resolve cantar? Maevódia, seja bem-vinda. Rapaz. Um despertamento assim, bem de repente, né? De sair para orar. Vou pro meu quarto, vou orar assim do nada. Eu lembro de um outro fato inusitado. A gente morava numa cidade e nesse dia, era uma cidadezinha bem pequenininha, e nesse dia eu cismei de fechar a porta da cozinha. Toda hora eu ia lá e fechava a porta da cozinha. Eu era bem criança na época. Eu fechava a porta da cozinha, alguém ia lá e eu fechava. E nesse dia aconteceu um episódio bem ruim. Uma briga de uma família nos fundos da casa nossa, que no caso era onde tinha a porta da cozinha. O sogro furou o cunhado, deu uma facada no cunhado e ele, fugindo, ia passar pelos fundos. Então as casas eram muito, não tinha muro, era cerca, né? Era arame.
E ele foi passando de uma casa para outra. E, por incrível que pareça, ele estava procurando um refúgio e ele foi passar pelo quintal de casa. Ainda bem que a porta estava fechada. Estava fechada. Ele deu uma volta na casa e queria entrar. E todo mundo lá, porque já tinha dado um alvoroço, né? Todo mundo entrou e fechou as portas e estava todo mundo correndo atrás, alguns atrás dele querendo jogar pedra nele. E ele querendo entrar na casa de alguém. E ele pediu para entrar lá em casa. A gente tava fechando a última janela. E ele, mãe tava, dona Analina, deixa eu entrar. E mãe falou, seu Zé, eu não posso deixar, porque senão eles vão acabar com nossa casa. E pá, fechou a janela. Então, assim, foi um despertamento de Deus naquele dia para mim. E eu toda hora ia fechava a porta da cozinha e do nada. Esse dia eu resolvi. Por sorte, a porta da cozinha estava fechada e ele não entrou, porque senão ele ia entrar. E se ele entrasse lá em casa, o negócio estava feio, né? Iria ficar complicado. Então, um despertamento para orar, um despertamento para ouvir uma música específica. Tem dia que uma música fica assim, ó, martelando na gente. É um despertamento de Deus para nós. Uma leitura, né, de um texto bíblico. Às vezes um texto bíblico fica assim na cabeça da gente. A gente vai lá e lê, por quê? É um despertamento, é a voz de Deus para falar conosco. Olha só, esses dois, nesse episódio mesmo, eu acho que eu era... Quantos anos eu devo... certamente eu tinha... Acho que eu tinha uns 9 anos. Então, assim, já muito criança, né? De 9 anos. O conselho que a gente deve deixar é: não deixe passar esse momento. Se você tem esse despertamento de vou ali orar, às vezes ora por alguém, né? Ora por alguém, ora por alguma situação específica. Eu, assim, tenho várias experiências, assim, de que às vezes eu tô precisando de uma bênção e de repente a gente começa, graças a Deus, que crente é assim, né? Graças a Deus, glória a Deus. E é exatamente na hora que Deus está entrando com a providência. E quando a gente vai na retrospectiva, a gente fala, nossa, engraçado, nessa hora mais ou menos assim, era a hora que eu tinha dado graças a Deus por alguma coisa. Eu tinha glorificado, adorado, assim. Às vezes os meninos aqui de vez em quando também fazem isso, que vê a gente falando, né? E às vezes eu gosto até de assim, brincar e deixar fluir esse ar, né, de cristão, de adorador em casa, e em glória a Deus, graças a Deus, Deus é bom, ou então falou, Deus tem misericórdia, nos abençoe, aquela oração que a gente faz no dia a dia, assim, do nada, né, mas não é bem do nada, já é um despertamento de Deus para nós. Então, quando isso acontecer, por favor, não deixe passar. Deu vontade de orar? Vai lá orar. Deu vontade de cantar um hino? Canta. Deu vontade de ler a Bíblia? Não perca a oportunidade. É o despertamento de Deus para nós, né? Não deixe para depois. Também Deus usa o nosso vazio. Aquele momento de angústia, aquele momento de tristeza, aquele momento de desânimo, que você não sabe, aquela ausência assim anominal, que a gente não consegue dar nome, que a gente não sabe por quê. É o convite de Deus para que nos acheguemos a Ele. Por quê? Ele está precisando, né, de ter mais espaço em nós. A exemplo disso, nós temos o quê? O texto bíblico, que inclusive a gente usou na semana passada, né? Venham a mim todos os que estão cansados, né? Venham a mim todos os que estão cansados, oprimidos, os sobrecarregados. Para quê? Para eu te aliviar, né? Por quê? Que às vezes é uma fadiga que a gente não sabe nem por quê. Mas é já uma forma que Deus está falando conosco de que nós estamos precisando dele. Estamos precisando dele. Bom, esses também a palavra de Deus, né, gente? A palavra de Deus
aqui não está enumerado dos mais importantes para os menos importantes. Aqui não é que a palavra de Deus seja o último caso. Tem muitas outras formas de Deus falar conosco. Não dá para falar de todas na primeira, né? A palavra de Deus também é a voz de Deus, né? A voz de Deus. Então, aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. E agora nós o quê? Vimos a sua glória. Então, ele era a palavra e esta palavra se tornou carne e está entre nós. Esteve entre nós como homem Jesus, foi para o céu, mas enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi quem inspirou toda a palavra. Então, a palavra, a Bíblia, a leitura da Bíblia, como nós já falamos aqui, é uma das formas que Deus usa para falar conosco. Então, ela é uma das maneiras que Deus usa para falar entre nós. De uma outra forma que Deus também fala conosco, uma forma da gente identificar a voz de Deus, é quando a gente pede um sinal para Ele. Quando a gente é muito bem específico com Deus em algum ponto. Então, esta é uma forma que Deus fala conosco. Sabe aquele dia que a gente fala assim, ó, se fulano falar isso é porque o Senhor está me dizendo sim. Aí acontece que a pessoa fala exatamente aquilo que você tinha combinado com Deus. Então, Deus está respondendo. Então, você pediu um sinal e Deus confirmou. Ou Deus respondeu por meio desse sinal. Então, por meio de sinais, então Deus também fala com a gente. Por meio de sonhos, de visões. Eu tô aqui sem olhar a hora. Já tá dando 3 horas. Por meio de uma visão, por meio de um sonho, por meio de uma profecia falada, né? Uma profecia que alguém disse para você. Acontece, não sei se aconteceu com você alguma vez. Comigo, por exemplo, às vezes, se eu tiver em oração, às vezes ocorre de eu ter tipo um relapso de visão, parecendo que, sabe quando você pensa e de repente você começa a ver aquilo que você está pensando? E na verdade eu tô orando por alguém e acontece de eu ter uma espécie de visão bem de relancezinho e eu entendo que é Deus falando sobre aquele momento da oração. Inclusive tem que ficar muito atenta, porque eu esqueço as coisas muito rápido. Eu lembro que uma vez eu estava orando pelo amigo de um marido meu, que ele estava muito doente, e era um amigo muito querido dele. E eu estava orando, aquela oração, Senhor, abençoa, dá saúde e tal. E de repente eu vi muito rapidamente o rosto do meu marido muito triste, olhando assim para baixo, parecendo que estava olhando para um caixão. Eu falei, meu Deus, tomara que isso seja coisa da minha mente. Tenha misericórdia, repreenda a morte e tal. Foi à noite. No outro dia cedo, o rapaz morreu. Falei, meu pai. Então, assim, já era um anúncio, né? De que ele morreria. Então, assim, tem muitas formas que Deus fala conosco. Inclusive, eu deixei para vocês aí o caderninho, né? Do diário de oração. Aqui tem poucas páginas, né? Mas contar segredos para Deus e Deus responder, gente, é demais. É assim impressionante, a gente se assusta porque a gente não vê Deus. Mas quando vê a resposta que ele traz, é impressionante. Eu já falei com vocês, vou tentar falar rapidinho. Eu amo a história do meu casamento, porque com uns 15 anos mais ou menos, eu fiz uma campanha de oração pelo meu casamento. E Deus me respondeu por 2 formas. Deus me respondeu em um sonho. E nesse sonho, eu sei que o meu marido ele era o marido, né? E ele falou alguma coisa para mim. E além do sonho, eu li um texto e entendi que era a confirmação de Deus para mim. Quando eu conheci o meu marido,
E então eu tinha convicção de que Deus tinha separado um marido para mim. Quando eu era ainda moça, ainda eu falava, eu orava, é uma loucura ser crente, mas é bom, né? Eu orava, falava, oh, Deus abençoe meu marido, onde ele estiver, trabalhando, ou em casa descansando, ou na igreja, onde ele estiver agora, Senhor abençoe e tal. Quando a gente foi conversar sobre o namoro, foi sobre o namoro. Eu sei que ele falou a mesma coisa que eu tinha ouvido que ele tinha dito no sonho daquele tempo, quando eu tinha 15 anos. Falei, gente, não acredito. Falar igual os meninos, não acredito. Eu fiquei impressionada, assustada. Falei, gente, então é ele que é para ser meu marido? Estou diante do meu marido? E eu fiquei assim, bem espantada, porque era um segredo meu com Deus há muito tempo. E ele me respondeu desta forma, do jeitinho que eu tinha visto no sonho, aconteceu na realidade. Então, ter segredos com Deus é impressionante. Então, que ele tenha. Esse caderninho aqui, a gente até deixou um espaçozinho aqui atrás para as respostas. Olha só, eu tenho um aqui que já tem resposta. Aqui é o verso. Tem um aqui que já tem resposta. Na medida que ele vai falando, respondendo, a gente vai anotando. Tem outros que eu acrescento alguma coisa dentro do mesmo pedido, dentro do mesmo agradecimento. Vai acontecer de Deus responder daqui a muito tempo. No caso meu aí, ó, demorou para ele responder, mas ele respondeu. Às vezes ocorre de, hora que de repente vou ler a Bíblia, já tá tendo resposta, porque ele ama relacionamento. Deus ama relacionamento e é isso que a gente precisa buscar com ele. Esta é uma história assim bem marcante para mim, gente. E o que eu sonhei sobre o meu marido foi tudo que aconteceu, foi bênção. Olha só, quando a gente se conheceu, eu morava em Minas, ele morava aqui em Brasília. Eu vim visitar Brasília, conhecer Brasília num congresso de senhoras. Eu era jovem, vim num congresso de senhoras e um ano, exatamente o dia que fez um ano que a gente conheceu, a gente casou. Nós conhecemos em 10 de novembro e quando foi dia 10 de novembro, nós casamos. Então, dia 11 de novembro. Em 2009, nós casamos dia 10 de 2011. Então, assim, fechou, sabe? Fechou muito e foi tudo que Deus tinha realmente falado. Então, assim, é coisa que Deus responde sim. A gente precisa buscar e Ele é um Deus que nos atende. Então, a sensibilidade espiritual a gente só consegue desenvolver a partir da oração, leitura da palavra, atenção, né? Jejum e atenção. E relate para o seu aluno alguma resposta de Deus marcante para você. Se algum deles tiver também, né? Deixa eles contar, porque vai ser muito interessante para eles entenderem. Eu deixei aqui alguns meus, né? Alguns exemplos meus para incentivar o seu adolescente a perceber a voz de Deus, porque às vezes a pessoa não consegue discernir que é de fato a voz de Deus. Se tem uma dúvida, pede uma confirmação. Aí na confirmação eu sei que na hora que a gente estava indo embora sobre o meu casamento, a gente estava indo embora, uma irmã entrando no ônibus falou: na próxima vez que a gente voltar aqui em Brasília, a gente vai voltar para tomar café na casa de Kel, que me chama de Kel lá em Minas, né? E aí eu fiquei ligado, falei, será? Depois de poucos dias, a gente começou a conversar e aí ele pediu em namoro e pediu exatamente do jeito que eu tinha sonhado. Falei, então, é pra ser. E era tão assim de Deus porque eu não tinha nenhum parente aqui. Gente, eu sou caçula, nem de mãe. Não conhecia ninguém aqui. E as pessoas falavam, você tem coragem de morar sozinha lá em Brasília? Com a pessoa que você conheceu
pouco tempo, falou, tem coragem, eu tenho coragem, porque tá na mão de Deus, Deus já falou. Falei, eu tenho, tem nada, não tem medo não. Porque eu tinha certeza que estava na direção de Deus. Para a dinâmica, eu vou deixar o vídeo lá É porque tem a dinâmica na prática, você vai entender na prática. É do Pastor Gonçalves Filho, tem um canal aqui no YouTube, chama Bússola. Caso você queira ver o vídeo, é esse. Chama Bússola. Vou deixar lá no grupo para você assistir e fazer, caso você ache interessante lá na sua turma, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, que seja uma grande bênção. Se você quiser deixar aqui, né, nos comentários aqui embaixo, deixa um testemunho de uma das formas que Deus fala com você. Deixa aqui, Deus fala comigo através de sonhos. Deus fala comigo por meio de visões. Deus fala comigo muito por meio dos louvores. Deus fala comigo muito por profecia. Deus me usa para profetizar para alguém. E vai interagindo aí. É tão bom, gente, a gente interagir. Seja canal de bênção aí na vida dos nossos internautas aí pela internet afora. Tá bom? Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente aula. Não esqueça de fazer o PPM. Faz o PPM, posta lá e me marca, tá bom? Eu desejo que a sua aula seja uma bênção mesmo. Use aí vários exemplos das formas como Deus fala para clarear para o nosso adolescente, para ele entender as formas que Deus fala. Talvez Deus está falando com ele e ele não está nem entendendo. Não está nem percebendo, Deus está tentando se relacionar com ele, mas ele não entendeu ainda, tá joia? Luciana Ribeiro, seja bem-vinda, minha querida. Agora nós já estamos terminando. Mas toda quinta-feira a gente está aqui 2h da tarde para comentar sobre a revista da Escola Dominical, essa daqui. E se você é professora, quiser entrar no grupo dos professores, seja muito bem-vinda. É só falar comigo aqui no Instagram, tá? prof.jaque2022. Deus abençoe você poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Excelente aula para você. Vai lá se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha e faz tudo isso aí que é recomendado fazer no YouTube e aqui também no Instagram. Não deixe de compartilhar a forma como Deus mais fala com você. Coloca aí, como que Deus fala com você? Fala muito pelos louvores, pela palavra. Pernambuco. Ah, tá joia. Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho. Vou colocar Cabo de Santo Agostinho. Beleza, irmã? Mas volte. Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até quinta que vem. Geralmente às 7 até 7h15 por aí eu tô aqui também com o devocional As Palavras de Deus, tá bom? Caso você queira me ver mais vezes, ver mais o que eu faço aqui no Instagram, dá uma passeada aí no Instagram, no meu feed, e também toda quinta-feira, todos os dias, de segunda a sábado, eu tô aqui pela manhã também fazendo o devocional As Palavras de Deus. A paz, tchau, tchau.